Então tá. Então aí a gente tem uma, né, a gente precisa estimar o recalque de uma fundação. Essa fundação, ela vai estar sentada numa cota de 1,5 m. É uma sapata que tem uma dimensão aí de 2,80 por 4,20. E essa sapata, ela está apoiada num perfil de solo que, quando a gente repara, ó, eu tenho camadas bem deformáveis, com NSPTs muito baixos, apoiado, aqui eu coloquei uma rocha, mas poderia ser um solo com um SPT muito maior, igual eu tinha colocado ali, 30, 40, 50, 60, né, maior que 50. Então a gente teria várias condições, onde eu teria uma camada bem deformável, apoiada em cima de uma camada altamente resistente. Então, nessa condição, a gente vai utilizar aí, né, o processo que a gente chamou de camadas finitas. E se a gente lembrar, nesse processo de camadas finitas, o recalque ele valia um coeficiente C1, um coeficiente μ1 o recalque valia um coeficiente μ1 vezes um coeficiente μ0 vezes o valor do B vezes a tensão aplicada dividido pelo módulo de elasticidade do solo. O parâmetro μ1 e μ0, a gente obtinha eles em ábacos. Vamos abrir o ábaco aqui para a gente. Cadê ele? Acabei de separar. Vamos abrir ele aqui. Vocês estão vendo aí essa tela aqui? Vocês veem ou não? Vocês continuam vendo a mesma tela, só porque eu não sei como eu compartilhei aqui. Vocês veem os ábacos? Não, a mesma de antes. A mesma de antes? Então tá, é porque eu compatibilizei uma tela, então deixa eu só parar aqui e compartilhar de novo. Tela inteira. Vou colocar a tela 1. Agora... Ah, não. Vai abrir ainda. Agora vocês veem os ábacos aí. Foi. Perfeito? Os ábacos aí para obter o μ1 e o ábaco para obter o μ0, ok? Ok. Então, tá bom. Então, esse μ0 e esse μ1, eles são obtidos nesse ábaco. Ok, nós vamos trabalhar com eles. O B a gente já tem. A tensão que o solo está suportado, a gente também obteve lá na tensão admissível do dimensionamento geotécnico das fundações diretas, né? E agora a gente tem que achar o módulo de elasticidade do solo, né? O módulo de elasticidade do solo, não sei se vocês lembram aí, ó, a gente disse que vale um alfa, que depende do tipo do solo, vezes um K, vezes o NSPT. Por que vocês não vêem meu mouse aqui, hein? Tá, mas então vale o alfa vezes o K vezes o NSPT. Beleza. Então, ó, o primeiro solo, ele é um silt arenoso. Aí eu vou olhar lá, o silt arenoso na tabela. A primeira tabela aí é do alfa, né, que é a tabela menorzinha. Para silt vale 5, para areia vale 3. Como é um silt argiloso, eu posso condicionar que esse alfa aí vale 4. E silt arenoso, a gente tem aqui que o K vale 0,45. Então, o alfa 4 e o K 0,45. Então, alfa 4,
K 0,45 MPa. Beleza. Para areia argilosa, areia 3, argila 7. Só que como areia principal, a gente pode colocar aí de 4 a 5. Vou colocar 5, que é a média, para seguir o mesmo parâmetro, né? Então aí, alfa igual a 5. O K, areia argilosa, K 0,55. Então aí o K 0,55 MPa. A argila, o alfa é 7, o K da argila, ué, aqui não veio o K da argila, mas o K da argila, ele é próximo de 0,2, tá? Aqui tá a argila siltosa, mas o K da argila, ele vai variar de 0,150 até 0,2. Deixa eu até procurar uma tabela mais completa aqui, para a gente pegar esse valor certinho. Eu percebi que naquela ali não tinha. Essa ali é a mesma. Deixa eu só pensar aqui onde eu vou ter isso. Aqui, ó, o valor de K também, ó, em MPa, para argila, ó, 0,2, tá? Então, não tinha ali, mas só para a gente pegar certinho. Então, no caso do alfa da argila, vale 7 e o K vale 0,2. Beleza, então aí, ó, a gente pode, agora, se o módulo de elasticidade ele vale um alfa vezes o K vezes o NSPT médio da camada, se eu souber o NSPT médio das camadas, eu consigo determinar um módulo de elasticidade em cada uma dessas camadas. Então, ó, eu vou só copiar aqui para o próximo slide aqui o desenho para a gente determinar um módulo de elasticidade. Só estou copiando porque nós vamos precisar dele várias vezes aqui. Beleza. Então aí, ó, o módulo de elasticidade a gente viu que vale um alfa vezes o K vezes o NSPT. Beleza. Então, para a camada 1 aqui, ó, para a camada 1 que tem 5 metros, o NSPT médio aqui vale 2, mais 3, mais 1, mais 2. Isso dividido por 4, então vai dar 6, 8, vai dar uma média 2, não é isso? Então, aí, o módulo de elasticidade da camada 1, ele vai valer 4 vezes 0,4, 4 do alfa, 0,4 do K, vezes 2.
Não é 0,45, não? 0,45, claro. Nem eu estou entendendo minha letra. Então vai dar 0,9, 3,6 MPa. Isso aí. Então o módulo de elasticidade aqui, ó, da camada 1, 3,6 MPa. Esse aqui é a camada 1. Da camada 2, o NSPT médio, ó, vale 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 1, dividido por 6. 4, 7, 10, 14, dividido por 6. 3,67. 2,33. Nossa, tô mal nessa, hein? 2,83. Então, beleza. 33. 33. 2,33? Sério? Baixinho assim? Solinho ruim esse aqui, hein? Dois vírgula 33 MPa. Então, aqui o módulo de elasticidade desse solo vale o alfa dele, que vale 5, vezes o K de 0,55, vezes o NSPT médio de 2,33. 6,41. 6,41. Então, aqui o módulo de elasticidade 2, 6,41 MPa. Beleza. No caso da argila, deixa eu só copiar esses valores aqui, que daqui a pouco nós vamos precisar deles. 3,6, 6,41. Então, camada 2. Beleza. Então, na camada 3, o NSPT médio vale 1. Né? Só tem 1 ali, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, aí, o módulo de elasticidade vai valer o alfa 7 vezes o K 0,2 vezes o NSPT médio 1,4. Então, aí a gente achou o valor do módulo de elasticidade também aí da camada 3. 1,4. Beleza. Que 2 Aí, ali não é nada, não? que? O 2 ali, tracejado ali, não é nada, não? Ou é verdade, eu achei que era o 1 de cima. Perfeito, perfeito. Eu achei que era o 1 aqui, só que porque na linha aqui ficou fora do ponto, desculpa. Perfeito, ó. Eu estava identificando que esse 1 aqui fazia parte da camada. Mas ele Aí não dá faz. 1,25. A média dá 1,25. Isso aí, então vou só apagar aqui, só apagar tudo. Então aí, o NSPT médio ali vai valer 2, mais 1, mais 1, mais 1. 1,25. Então aí o módulo de elasticidade da camada 3 aí vai valer o alfa, que a gente viu que é 7, vezes o K de 0,2 MPa, vezes 1,25, 1,75. 1,75 MPa. Só corrigir aqui. 1,75. Perfeito. Então aí a gente já tem os parâmetros dos módulos de elasticidade. Aí só botando aqui nos ábacos para a gente lembrar,
que os ábacos, ó, eles se baseiam nessa figurinha aqui, ó. E se a gente reparar aqui, ó, essa figurinha aqui essa figurinha aqui, ó. Como que funciona aqui na figurinha? O B é a menor dimensão da sapata. A cota de assentamento ele trata como o Hzinho. E a profundidade, que começa no fundo da sapata e que vai até o fim da camada, ele chama de H. E na hora que a gente vai olhar nesse ábaco, a gente precisa conhecer aqui na parte inferior aqui, ó, a relação H sobre B, e cada curva dessa aqui que está dentro do ábaco, ó, cada curva dessa aqui, ó, ela é uma relação L sobre B. Deixa eu só ver quem chegou aí. Então aí eu vou depender desses dois parâmetros, que é o H sobre B e o L sobre B. E para o parâmetro μ1, ó, μ0, para o μ0 eu vou precisar do Hzinho, que é a cota de assentamento sobre B, e da relação L sobre B, onde L sobre B são essas curvas que vão aí acontecendo. Beleza, então eu preciso da relação Hzão, que é a espessura da camada sobre B, L sobre B e Hzinho sobre B. Tá? Então, ó, só vou copiar aqui os módulos de elasticidade aqui. O módulo de elasticidade da camada 1 foi 3,6, da camada 2 foi 6,41 e da camada 3, 1,75. Beleza, então para cada condição, eu vou precisar, para eu determinar um μ1, eu vou precisar da relação Hzão, que é a espessura da camada sobre B, e L, que é o comprimento da sapata, sobre B. Para o parâmetro μ0, eu vou precisar da relação Hzinho, que é a cota de assentamento, sobre B, e L sobre B. Beleza? Então, vou começar aqui, ó, pela camada 1. A camada 1, eu não tenho problema, ó, porque ela condiciona aquela situação que a gente falou lá no ábaco. Ela começa no fim da fundação, né? Ela começa aqui no fim da fundação e ela se estende até o fim da camada. Então, toda essa altura aqui, ó, é o meu Hzão da camada 1, né? O H da camada 1 aqui, ó. E essa condição nossa aí, ó, o Hzão, ele vai ser os 5 metros da camada menos 1,5 metro da cota de assentamento. Nesse caso da camada 1 aí, ele vai ter 3,5 metros. Então, o meu coeficiente, para eu achar, né, o meu coeficiente μ1, a gente vai ter o Hzão, 3,5, sobre o B da fundação, que foi 2,80, e a relação L sobre B foi 3,4 dividido por 2,80. 1,25 1,25 de cima ou de baixo? de cima. De cima. O outro vai dar 1,5. Não? Não. 1,21. Não, né? Mas não, o outro não é 3,4, não. Acho que é 4,4. Deixa eu só voltar. 4,2, ó. Tô mal de conta de cabeça. 4,2. Desculpa aqui, ó. 3,4 ali é 4,2. Eu já vou botar quem chegou aí pra dentro. Só colocar aqui. Então tá. Então aí é 4,2. Então em cima 1,25. Um e meio. 1,5.
Beleza. Então aí, ó, agora a gente tem que ir nos ábacos. No ábaco, vou começar pelo ábaco aqui do Mi1, né? Para o Mi1 a gente viu que vale 1,25 o Hzão sobre B, ó. Hzão sobre B, 1, 2. O 1,25 provavelmente vai estar por aqui, ó. Né? Nesse tracejado. Beleza. O L sobre B nosso é 1,5. O que acontece? A gente tem a curva aqui, ó, do quadrado. O quadrado é a relação L sobre B igual a 1, né? B e L são iguais. E a relação L sobre B, 2. Puxa, estou no lugar errado. A relação L sobre B, 2. Então, a nossa curva de 1,5, ela vai estar no meio dessas duas aqui, né? Ela vai estar mais ou menos... Nossa Senhora... Com mais ou menos isso aí, né? Da nossa curva. Então, se a gente encontrar aqui esse ponto de encontro aqui, ó, a gente vai ter aquele ponto... Nossa Senhora... Então, a gente vai ter aquele ponto ali, ó, que vai estar um pouquinho acima aqui, ó, do 0,5, né? A gente pode, como logo acima é 0,55, então a gente pode colocar aí 0,52, não parece isso aí? Esse ponto aqui, ó. Pode ser 0,52? O 0,53? E aí? 0,52 mesmo. É, então tá. Então aí o Mi1, 0,52. Para o coeficiente Mi0, ó, a gente vai precisar da cota de assentamento, 1,5, sobre o valor do B, e a relação L sobre B, a gente já tem. Em cima da 0,54. 0,54. Tô ficando doido mesmo, bicho. Tô mal de conta de cabeça. 0,54. Beleza, então agora a gente vai na tabela do Mi0 com 0,54 e 1,5. A tabela, o ábaco do Mi0 é isso aí, né? Então 0,54, a gente tem aqui o 0,5, aqui o 0,6, o 0,54, ele vai estar aí um pouquinho antes desse local que eu marquei essa reta aí. E a curva de 1,5, ela vai estar entre 1 e 2. Deixa eu só botar quem chegou aí para dentro. Então tá. Então aí vai estar o Hzinho sobre B 0,54 nessa linha. E a relação L sobre B é de 1,5, que está no meio, aqui entre 1 e 2. Então, aqui o ponto... O ponto está aqui, ó. Né? Então, aí, para aquele ponto aí, ó, o Mi0 aqui vai valer 0,85, né? Então, o Mi0 0,85. Então, Mi1 0,52, Mi0 0,85. 52, 0,85. Fechou. Então, o recalque da camada 1, né, continuando aqui na camada 1,
O recalque na camada 1 vai valer 1,0 vezes 1,1 vezes o valor do B vezes a tensão aplicada dividido pelo módulo de elasticidade do solo 1. Então, no nosso caso aqui, o recalque ele vai valer 1,0, que a gente achou que vale 0,85, vezes 1,1 de 0,52, vezes o valor B. O B é 2,8 metros, né? A cota de assentamento. O B aqui, a largura da sapata aqui, ó, é 2,8 metros. Então, 1 milímetros dá 2.800 milímetros, vezes a tensão admissível, né, que é aplicada na hora do dimensionamento geotécnico, que, se eu não me engano, é 75 kPa. Tá aqui, ó. Maria. Tá aqui, 75 kPa. Então, vezes... Vou colocar, transformar de kPa para MPa, vou dividir 75 por 1.000, então vai ser 0,075 MPa, dividido pelo módulo de elasticidade do solo 1, que foi 3,6. Então, o recalque da camada 1 25,78. 25,78. ,78 milímetros. Beleza. Aí da camada 1 tá feita. A camada 1 atendeu a todos os critérios do ábaco. Mas o que que acontece, ó? Olha o caso da camada 2. A camada 2, ela tá aqui, ó. Ela não tá em contato com o fundo da fundação. E se a gente lembrar lá no ábaco do Mi1, ó, o Hzão, que é o Hzão necessário, o Hzão, ele tá entre o fundo da sapata e o fundo da camada. E isso não é uma verdade. Mas, se eu... Vou botar uma outra cor de caneta aqui. Nossa, uma eu já não enxergo, a outra vai ser pior ainda. Vamos lá. Tá aqui. Então, ó, como ela está distante, se eu pegar e considerar que todo esse trecho, ó, que está dentro aí, a camada 1 mais a camada 2, se eu considerar tudo com o módulo de elasticidade 2, eu consigo o critério onde eu tenho o fundo da sapata condicionado com o fim da camada. Beleza, mas esse não vai ser o recalque da camada 2. Ele vai ser o recalque da camada 1 mais a camada 2. Só que o que eu posso fazer? Depois eu pego, se eu considerar que o solo todo tem o módulo de elasticidade 2, depois eu posso pegar só essa faixa, que é da camada 1, e subtrair ela. Ou seja, vai sobrar para mim só o recalque da camada 2. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Só voltar a cor aqui. Então aí, ó, quando eu for considerar a camada 1 mais a camada 2, o Hzão passa a ser 3,5. Deixa eu colocar o Hzão aqui, eu só... O Hzão, ele passa a ser 3,5 da camada 1 mais 6 metros da camada 2. Então passa a ter 9 metros e meio. E eu vou considerar tudo isso considerando camada 1 mais camada 2. Beleza.
Então eu vou atrás do valor do Mi1. Eu vou atrás do valor do Mi1. O Mi1 vale o Hzão sobre o B, então é 9,5 sobre o B de 2,80. E a relação L sobre B, que a gente já viu que dá 1,5. Então 9,5 e 2,8. 3,39. 3,39. Então, beleza. 3,39 e 1,5. Vou lá no ábaco. No ábaco, a gente tem... Só onde eu... 3,39, ó. 2. Aqui é 3. Aqui é 4. Então, 3,39, ó, vai estar por aqui, ó. Perfeito? E o L sobre B é essa curva maluca aí que a gente já tentou desenhar. Então, eu encontrei aqui, ó, esse ponto. Sempre acontece. Esse ponto aí. Então, na hora que eu rebato para lá, ó. Nossa Senhora. Vai difícil. Então, vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, isso aqui é 0,5, 0,6, 0,7, 0,71, pode ser? Então, aqui o valor do Mi1 igual a 0,71. O Mi0 é o Hzinho sobre B, que é a cota de assentamento, 1,5 sobre 2,80, e a relação L sobre B, que vale 1,5. Se a gente olhar, ó, ele é o mesmo, ó. Mi0 aqui, ó. 1,5 sobre 2,80 e 4,20 sobre 2,80. Ou seja, o valor do Mi0, ele não muda, ele é constante em toda a condição do exercício. Então a gente não precisa determinar duas vezes o Mi0. Ele sempre vai valer aí, ó, Mi0, 0,85. Isso é uma constante. Então, se eu já tenho o Mi1, tenho o Mi0, eu consigo achar o recalque da camada 1 mais a camada 2, só que elas utilizando o módulo de elasticidade 2. E o que eu quero mesmo é o recalque da camada 2. O que eu quero mesmo é o recalque da camada 2. Então, eu não quero o recalque da camada 1 mais 2. Mas eu sei que quando eu vejo isso aqui, ó, que o recalque da camada 2, ele vai ser esse valor da camada 1 mais 2. Porque eu preciso considerar que o fim da fundação, né? O contato da fundação com o solo, eu preciso considerar que ele tem que estar dentro da camada, menos o recalque da camada 1, né, que é essa parcela que a gente achurou de azul aqui em cima, ó, menos aquela parcela ali, ó, que é o recalque da camada 1, só que usando o módulo de elasticidade 2. Então, dessa forma, a gente vai conseguir determinar realmente o recalque na camada 2. Então, ó, só reescrevendo aqui, ó, o recalque na camada 2 vai ser o recalque na camada 1 mais 2, com o módulo de elasticidade 2, menos o recalque na camada 1 com o módulo de elasticidade 2 também. E a gente já viu que quando a gente vai nessa condição aqui, ó, deixa eu só chegar esse rho mais para o canto, abrindo a equação aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer até diferente.
Vou reescrever isso aqui que vai ficar mais fácil. Deixa eu só abrir a tela para mim, para ela ficar grande aqui para eu escrever. Então aí, ó, o recalque da camada 1, o recalque da camada 2, tô ficando doido mesmo, essa porra. O recalque da camada 2, a gente viu que vai valer o recalque da camada 1 mais a camada 2 com o módulo de elasticidade 2, menos o recalque da camada 1 com o módulo de elasticidade 2. Então, rearranjando aqui essas equações, ó, a gente já viu que o recalque vale 1μ0, que é comum, que ele é constante, vezes o μ1, que a gente vai considerar aqui camada 1 mais camada 2, vezes o B, vezes a tensão, dividido pelo módulo de elasticidade 2. Isso menos o recalque da camada 1 com o módulo de elasticidade 1, ele vai valer o μ0 vezes o μ1 da camada 1, que multiplica o B vezes a tensão dividido pelo módulo de elasticidade da camada 2. Então, a gente tem muitos fatores comuns. Então, a gente pode colocar algumas coisas em evidência, né? Então, a gente vai ter aí, ó, que o recalque da camada 2, ele vale o μ0, que é constante, vezes o B, que é constante, vezes a tensão, que é constante, e o módulo de elasticidade 2 também é constante. E o que não é constante é o μ1 da camada 1 mais da camada 2, menos o μ1 da camada 1. Então, dessa forma, eu consigo determinar exatamente o recalque na camada 2. Então, aí, ó, o recalque da camada 2, ele vai valer o μ0, que a gente já achou que vale 0,85, vezes o B, 2,80 metros é a largura da fundação, né? Vai ser 2.800 milímetros, vezes a tensão que a sapata está aplicando no terreno, 75 kPa, é 0,075 MPa, dividido pelo módulo de elasticidade do solo 2, que a gente encontrou, que foi 6,41, vezes o μ da camada 1 mais 2, que a gente adotou ali 0,71, menos o μ da camada 1, que a gente já encontrou. Ó. O μ1 da camada 1, a gente já fez, a gente já encontrou ele aqui, ó. Ele vale 0,52. Então, menos 0,52. 5,29. Então, só a camada 2 recalca 5,29 milímetros. Beleza. Já tenho da camada 1, já tenho o da camada 2. Agora falta o da camada 3. Da camada 3. Da mesma forma, né? A camada 3, ó, ela tá aqui embaixo, ó, ela é essa camada de argila aqui, ó. Ela não está em contato com o fundo da fundação. Né? Para a gente considerar que ela está em contato com o fundo da fundação, a gente tem que considerar, ó, que a camada 1 mais a camada 2 mais a camada 3 é uma camada só. Né? Então, eu vou ter que, para achar a camada 3, eu vou ter que considerar primeiro a camada 1 mais a camada 2 mais a camada 3. Né? A camada 1 tem 3,5 metros de espessura, a camada 2, 6 metros, e a camada 3, 4 metros.
Então, eu vou ter que considerar ali uma camada de solo de 13,5 metros. Nessa condição, então, eu vou achar o μ1 da camada 1 mais 2 mais 3. Para a relação μ1, a gente precisa do H sobre B e o L sobre B, que a gente viu que dá 1,5. $4,82. 4,82. 4,82 e 1,5. Vou lá no ábaco do μ1, ó. 4,82. Aqui é 4, ó. 4,82 está mais próximo do 5, né? Então, vou subindo aqui, ó. Achei esse ponto aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está um pouquinho mais acima, né, do que o outro aí, ó. Tá quase no 0,8, né? Aqui é 0,7, aqui é 0,8, vou colocar 0,79, tá? Então aí o μ1 da camada 1 mais 2 mais 3, 0,79. Beleza, só que da mesma forma, ó, o recalque da camada 3, ele vai ser o recalque da camada 1 mais 2 mais 3, considerando tudo com o módulo de elasticidade 3, menos o que sofre a camada 1 mais 2 com o módulo de elasticidade 3. Aí só vai sobrar a camada 3, né? Beleza. Então, aí só para condicionar a equação aqui, ó, o recalque da camada 3 vai ser o μ0 vezes o B vezes a tensão dividido pelo módulo de elasticidade, que multiplica o recalque da camada 1 mais 2 mais 3 menos μ1, né? μ1 menos o μ1 da camada 1 mais da camada 2, que eu já encontrei, ó. O μ1 da camada 1 mais da camada 2, eu encontrei aqui, ó. Onde está meu pincel? Eu encontrei o μ1 aqui, ó. Né? Então, o valor dele, ó, 0,71. Então, aqui, o recalque da camada 3... O recalque da camada 3 vale o μ0, 0,85, vezes o B, 2,80 metros, são 2.800 milímetros. Não vai caber. Para variar, não vai caber. Vou apagar a imagem nessa tela aqui. Então, aí o recalque da camada 3, vai valer o μ0 vezes o μ1, né? Ó, vezes o μ1. μ1 é uma divisão, nós vamos deixar ela para o final, vezes o B, 2,80 metros, são 2.800 milímetros, vezes a tensão que a fundação está aplicando no terreno, 75 kPa, é 0,075 MPa. Isso dividido pelo módulo de elasticidade do solo 3 que a gente encontrou, de 1,75 MPa, que multiplica o μ1 da camada 1 mais 2 mais 3, que deu 0,79, menos o μ1 da camada 1 mais 2, que deu 0,71.
Então, aí o recalque da camada 3 8,11. 8,11 milímetros. Então, o recalque total que essa fundação vai sofrer é o recalque da camada 1, mais o recalque da camada 2, mais o recalque da camada 3. O recalque da camada 1 foi 25, vocês têm aí anotado ou tem que voltar? O recalque 25,78. Então, 25,78 mais o recalque da camada 2 foi 5. 5,29 mais o recalque da camada 3, 8,11. R$ 39,18. 39,18. 39,18 milímetros. Então, esse é o recalque que essa fundação provavelmente sofrerá. Né? É um valor alto, a gente tem que analisar agora, é aquilo que eu falei, né? A gente teria que ter informações das fundações que estão no entorno dela para a gente ver. Porque você imagina que se a fundação que está ligada por ela, por uma viga de equilíbrio, vamos supor que essa aí recalca 39 e a outra recalca 9, é 30 milímetros. Aí a gente tem que dividir o comprimento entre elas, esse recalque pelo comprimento entre elas, e verificar qual era o recalque específico. Mais para frente a gente vai fazer isso aí, tá? Então essa é a primeira metodologia para a gente fazer a estimativa dos recalques, tá? Eu vou interromper a gravação para eu botar o exercício da segunda metodologia aqui para a gente.